pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos agora na semana 3 e nessa semana nós vamos ver o conteúdo de equilíbrio químico, que foi um conteúdo que nós vimos ano passado no segundo ano, certinho? Mas antes da gente ir para a nossa aula, faça igual o Dicão, pegue seu material, se você não lembra desse conteúdo. É muito interessante que você assista novamente nossas aulas, que foram várias aulas, esse conteúdo foi fragmentado em várias semanas no PET, do segundo ano do ano passado. Se você não está recordando desse conteúdo, que é extremamente importante, eu indico que você assista essas aulas novamente. Os links vão estar aqui, tá bom? Na descrição desse vídeo. É muito importante que vocês dominem esse conteúdo. Equilíbrio químico, gente, é um conteúdo fortíssimo de Enem, tá bom? Então, por isso a importância da gente estar aqui recordando esse conteúdo no início do terceiro ano e vocês têm que dominar esse assunto. Então, faça como o Dicão, pegue o seu material, pegue sua mochila, mas a gente não vai para a escola. Não tá podendo, né, pessoal? Mas a gente vai para um ambiente tranquilo para poder estudar. Então, outra coisa, se você não se inscreveu ainda no canal do Escola Online, escreve aí, dá uma força aí. E também nos siga lá no nosso Instagram, porque é lá que nós colocamos todas as novidades do Escola Online. Cronograma do PET, todos os nossos projetos, que nós estamos fazendo, nós colocamos informações lá. Tem informações sobre educação, dentre outros assuntos que vocês vão gostar, certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, esse conteúdo dessa aula é um conteúdo que nós trabalhamos no PET do ano passado. Novamente, eu vou dar só uma recapitulada no assunto. Eu não vou aqui detalhar. Se você não lembra desse conteúdo, acesse aqui, aproveite que está o link aqui nessa aula e volte e estude esse conteúdo. Aluno do terceiro ano, esse ano não é ano para brincar, né? Enem chega aí no fim do ano e nós vamos só arrasar, não é mesmo? Então vamos lá. Eu peguei esse mapa mental aqui na internet, tá bom? E aí, por meio dele, a gente vai recordar rapidamente tudo que a gente viu de forma rápida sobre equilíbrio químico. Bom, o que é equilíbrio químico? Equilíbrio químico, pessoal, vai ser uma parte da química onde nós iremos estudar processos, reações que são reversíveis. O que são reações reversíveis? São reações que, ora, você tem a reação ocorrendo no sentido direto, reagente se transformando em produto, ora, tem-se a situação do produto retornando a ser reagente. Então, são processos que têm o sentido direto e o sentido inverso. E esse processo vai ocorrer até chegar a um equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Até chegar na situação onde a velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da reação inversa. E nesse momento, nós vamos ter um equilíbrio químico sendo atingido, ok? E o que é esse equilíbrio? Esse equilíbrio, gente, é o que nós falamos que é um equilíbrio dinâmico, ok? Que estão ali sempre ocorrendo as modificações, onde ele é atingido quando a velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da reação inversa. E aí, pessoal, quando o equilíbrio ele é atingido, nós podemos obter a constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, gente, ela é determinada pela concentração dos produtos elevada a seus expoentes dividido pela concentração dos reagentes elevada a seu expoente. Lembrando, pessoal, que nós só podemos aqui utilizar a concentração, das substâncias em que são substâncias gasosas ou substâncias aquosas. Nós não consideramos aqui nem substâncias líquidas nem substâncias sólidas. Por quê? Porque a concentração dessas substâncias não é alterada, certinho? E aí essa constante nós podemos determinar ela, como eu acabei de falar, em função da concentração ou da pressão,
né, da pressão parcial das substâncias, que nós vamos chamar de Kp. Então, pessoal, Kc, como que nós vamos poder determinar? Então, tem aqui uma equação genérica, onde, né, nós aqui, nesse resumo, eu vou complementar, substância sólida não participa e também substância líquida, né? Líquida e sólida não participam. E aqui, ó, eu vou fazer uma consideração aqui, eu vou colocar a substância aquosa, tá bem? E aí, o nosso esquema, nosso mapa mental vai estar corretinho. Então, A2, que é uma substância, quando reage com duas moléculas de B, vai formar aqui 2AB. Então, houve aqui uma transformação que ela está em equilíbrio. Nós simbolizamos aqui pela setinha dupla, né? Setinha no sentido direto, setinha no sentido inverso. A constante de Kc vai ser determinada pelo produto dos produtos elevado a seu expoente. Como nós só temos um produto, então AB elevado a seu expoente, dividido pelo produto dos reagentes elevado a seu expoente. Então, A2, concentração de A2, concentração de B elevado a seu expoente. 2. Aqui, né, gente, A2 está elevado também a seu expoente, que é o quê? É o 1 que está aqui, né? Aqui, ó, o coeficiente estequiométrico aqui, ó, é o 1, certinho? E aí, pessoal, quando nós determinamos em função de Kp, nós vamos determinar em função das pressões parciais das substâncias. Lembrando que só é válido aqui, gente, utilizar a substância no estado gasoso, ok? Porque substância no estado aquoso, substância que vai estar, né, em solução aquosa, que vai estar líquida, vai estar em estado sólido, não vai aqui alterar a pressão parcial. Então, não afeta aqui o Kp. Então, dessa equação aqui, pessoal, nós vamos considerar apenas substâncias que forem gasosas ou vapores. Então, por isso que no produto, como é líquido, a gente não considera. E aqui, a pressão parcial de A2 elevada a seu expoente, que é 1, e a pressão parcial de B elevada a seu expoente, que é 2. Certinho? E por último, gente, a última parte do conteúdo que se estuda no equilíbrio químico vai ser o princípio de Le-Chatelier, ou também conhecido como deslocamento, né? O deslocamento do equilíbrio químico. Que, gente, o equilíbrio químico ele é atingido. Porém, se ocorrer alguma perturbação e o sistema modificar, um novo equilíbrio químico será estabelecido. E o que pode modificar? Quais são os fatores que podem alterar esse equilíbrio químico? Principalmente concentração, temperatura e pressão, ok? A concentração, a gente vai ver que quando a gente modifica a concentração, seja de uma substância reagente ou seja de uma substância produto, vai ali ter deslocamento no sentido oposto para diminuir essa perturbação, não é mesmo? A situação da temperatura, nós sabemos que aumentar a temperatura vai deslocar o equilíbrio no sentido do processo endotérmico e diminuir a temperatura desloca no sentido do processo exotérmico. E a pressão, gente, vai estar ali, né, influenciando quando nós tivermos substâncias gasosas. Pode ser tanto a modificação da pressão total como da pressão parcial, né? O comportamento, quando a gente altera a pressão parcial de uma determinada substância, ele equivale, né, ao mesmo comportamento se a gente estivesse aumentando ou diminuindo a concentração. Agora, a pressão total, ela depende como um todo dos volumes, ok? Então, quanto maior for a pressão, o equilíbrio ele vai deslocar para o lado de menor volumes, certinho? Se vocês não estão lembrando desse conteúdo, novamente, acessem os links que estão aqui na descrição desse vídeo e vejam o conteúdo numa forma mais detalhada, ok? Então, vamos às atividades dessa semana. Primeira atividade, é uma atividade, né, de vestibular. Na reação, então tem aqui uma reação genérica, gente. Então, aqui, ó, nós podemos representar uma reação em equilíbrio químico tanto por essa setinha aqui de duas pontas, ou também a setinha, né, no sentido direto e no sentido inverso. As duas situações vão estar corretas, certinho? Então, a equação genérica aqui, ó, Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, Czinho, Czão, Dzinho, Dzão.
Após atingir o equilíbrio químico, podemos concluir a constante de equilíbrio. Então, se é Kc aqui, é a constante em função da concentração, onde nós temos o produto das substâncias produtos elevado a seus expoentes, que são as letras minúsculas aqui, ok? Aos seus coeficientes estequiométricos, e aqui, produto dos reagentes elevado a seus coeficientes estequiométricos, certo? A respeito da qual é correto afirmar que. Então, gente, letra A. Quanto maior for o valor de Kc, então, valor de Kc, menor será o rendimento de uma reação, da reação direta. Então, gente, o que avalia rendimento? Rendimento é a proporção. Quanto maior for a sua conversão, né? No caso aqui da reação direta, maior for a conversão de substâncias reagentes para produto, maior vai ser o rendimento da reação. Então, gente, quanto maior for aqui, ó, né, se a gente avaliar, né, o Kc não é, até colocar aqui, né, produto por reagente. Então, gente, quanto maior for o nosso Kc, maior será a quantidade de produtos. Então, essa afirmativa aqui, pessoal, ela está errada, tá bom? Quanto maior for o valor de Kc, maior será o rendimento da reação direta. Porque Kc e concentração aqui dos produtos, elas são grandezas diretamente proporcionais. Kc independe da temperatura. Pessoal, a gente viu que temperatura é uma perturbação do sistema, né? Então, a temperatura influencia no equilíbrio químico, logo vai influenciar nas concentrações e vai influenciar no valor de Kc. Se as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa forem iguais, quando as taxas, né, a velocidade da reação direta ela é igual à velocidade da reação inversa, significa que a reação atingiu o equilíbrio. E aí nós podemos determinar o valor de Kc, que é a constante em função da concentração. Tá errado, né, pessoal? Aqui não é Kc igual a zero. Kc igual a zero, isso significa que não tem, por exemplo, a ocorrência da reação. Então, não houve a ocorrência de um equilíbrio químico, tá bom? Letra D. Kc depende das concentrações em quantidade de matéria iniciais dos reagentes. Bom, gente, toma muito cuidado. Kc depende das quantidades de reagentes, sim, mas é das quantidades iniciais, olha aqui, não, é das quantidades, gente, quando se atinge o equilíbrio, olha aqui, ó, após atingir o equilíbrio, ou seja, não depende das concentrações iniciais, depende das concentrações ao atingir o equilíbrio, ok? E por último, quanto maior for o valor de Kc, maior será a concentração dos produtos. A gente já até determinou isso, né? Resposta correta, letra E. Certinho? Vamos então agora, pessoal, para a atividade 2. Explique detalhadamente os 3 fatores que alteram o equilíbrio químico. Pessoal, quem são os 3 fatores? Concentração, temperatura e pressão, quando nós tivermos substâncias no estado gasoso. Então, uma proposta de resposta aqui. Os 3 fatores que alteram o equilíbrio são concentração, temperatura e pressão. E aí, gente, como que a concentração ela altera o equilíbrio? Quando a gente aumenta a concentração de uma substância presente no equilíbrio ou, né, diminui a concentração, o equilíbrio se desloca no sentido, se aumentar a concentração, o equilíbrio vai deslocar no sentido de consumir essa substância que tem a concentração aumentada. Completando aqui, gente, se a gente diminuir a concentração, o equilíbrio se desloca no sentido de produzir essa substância que foi aqui, teve a sua concentração diminuída, ok? Agora, temperatura. Com o aumento da temperatura, o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido do processo endotérmico. E com a diminuição de temperatura, vai deslocar o equilíbrio no sentido do processo exotérmico, ok? Pressão. A pressão, gente, nós podemos ter a situação, né, de alterar a pressão total
ou a pressão parcial, a pressão de um determinado substância, seja ela produto ou reagente. Quando nós alteramos a pressão total, né? Então, quando a gente aumenta a pressão sobre um sistema em equilíbrio, ele se desloca no sentido de menor quantidade de matéria de gases. Então, se você aumentar a pressão, o equilíbrio vai ser deslocado onde você tiver a menor quantidade de gases, né? Quando diminui a pressão, o equilíbrio ele se desloca no sentido de maior quantidade de gases. Já a situação de pressão parcial, como eu falei lá na introdução da aula, vai ter um comportamento similar ao comportamento da concentração. Se aumentarmos a pressão parcial de um componente do sistema, o equilíbrio se desloca em sentido de consumo desse componente. E se a gente diminuir a pressão parcial, o equilíbrio se desloca no sentido de formar esse componente, ok? Então, daqui uma proposta de resposta, tá bom? Mas vocês fiquem aí livres para fazer a resposta de vocês. Vamos agora para a última atividade, atividade 3. Então, num dado experimento feito em recipiente fechado, observou-se que a concentração de um dos componentes em função do tempo foi aumentado progressivamente até estabilizar. Até estabilizar, pessoal, significa que até atingir o equilíbrio. O papel desse componente no sistema reacional é o de... Então, pessoal, eu trouxe aqui 3 possíveis gráficos, né? Que tá aqui de uma equação genérica, onde A e B são as substâncias reagentes, produzindo C e D, substâncias produtos. E o que a gente pode observar? Independente do comportamento, né? Se nós temos, se a gente vai observar, por exemplo, a situação aqui 1, 2 ou 3, o que sempre a gente vai observar? Que no tempo zero, nós vamos ter zero, né? A concentração zero da substância produto e a concentração máxima da substância reagente. Olha aqui, ó. Substância produto, concentração zero. Substância reagente, concentração máxima. Produto, concentração inicial, né? Bem pequena aqui, não tá no zero nessa situação, mas é menor. E o reagente é maior. O que ocorre com o tempo nos 3 gráficos? Com o tempo, gente, com o processo, com a reação ocorrendo, a concentração da substância reagente diminui e a concentração da substância produto aumenta. Reagente diminui, produto aumenta. Reagente diminui, produto aumenta. Até chegar no equilíbrio, onde está mostrando aqui com essa setinha vermelha nas 3 situações. Ao atingir o equilíbrio, as concentrações elas vão se manter constantes, né? E aí nós temos o caso onde nós teremos, né, que as concentrações do produto reagente são iguais, ou uma situação que a conversão foi muito boa, então nós vamos ter mais produto do que reagente, e uma situação que na verdade não foi uma reação muito favorável, nós vamos ter mais substância reagente do que produto, ok? Mas em todas as situações aqui, o que nós observamos? Que com o tempo a concentração do produto aumenta e a concentração do reagente diminui. Então, num dado experimento feito em um recipiente fechado, observou-se que a concentração de um dos componentes em função do tempo foi, pessoal, aqui tá o ponto-chave da nossa questão, ó. Foi aumentando progressivamente até estabilizar. Quem aumenta a concentração? Produto, né? Nossa resposta é a letra C. Até estabilizar, até chegar ao equilíbrio químico. Certinho? Então, com muito sucesso, o Dicão tá aí, ó, até mostrando o coraçãozinho, nós chegamos no final dessa aula. Lembrando, pessoal, se você não lembra do conteúdo, o que você vai fazer? Vai acessar o link aqui da aula teórica do PET do ano passado e vai assistir novamente. Se você teve alguma dúvida pontual aqui no exercício, faça aqui uma pergunta no comentário, eu vou te responder. Certinho? Até a próxima semana, pessoal. Beijos!